Bom, essa pesquisa ela traz um dos vários pontos que envolvem a formação do campo cinematográfico brasileiro na cidade de São Paulo, né? Esse, assim, bem como o estabelecimento do cinema moderno no Brasil. Então, o recorte histórico ao qual eu trabalho é majoritariamente a década de 1950. Né? Essa constituição desse campo cinematográfico brasileiro em São Paulo, ela está inserida dentro de uma série de transformações que vão ocorrer na cidade a partir do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, com o empenho da burguesia paulista em dar um ar mais cosmopolita, mais metropolitano à cidade de São Paulo. Então, um dos pontos trazidos por essa burguesia, um dos pontos de investimento dessa burguesia é o desenvolvimento cultural da cidade. Logo, você vai ter uma série de aparelhos que vão ser construídos, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia, e o estabelecimento das Bienais de Arte de São Paulo a partir de 1951. E aí também dentro desse quadro nós temos a fundação, a criação de uma série de produtoras de cinema. Destaco aqui a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, a Companhia Maristela, a Multifilmes, todas elas ali na primeira metade dos anos 50. Né? Um exemplo desse empenho burguês é que tanto o Museu de Arte Moderna como a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, como o Teatro Brasileiro de Comédia, como as Bienais de São Paulo, as primeiras Bienais na década de 50, elas são empenho diretamente, por exemplo, principalmente da família Matarazzo, né, por meio do Francisco Matarazzo, um grande empresário do Estado, né, que tem essa ideia de um mecenato, como eu falei anteriormente, buscando dar ar metropolitano, cosmopolita à cidade de São Paulo. Né? Essa situação é possível também porque o período histórico ao qual eu estudo, a minha pesquisa, ao qual eu insiro a minha pesquisa, se dá no que politicamente nós chamamos no Brasil de Quarta República, que vai do final da ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo, 1946, final de 45, 1946, até o golpe militar de 1964. Então, esses quase 20 anos, essas quase 2 décadas entre o final da era Vargas e o estabelecimento da ditadura militar, é um período em que você vai ter um certo crescimento econômico nacional, pelas políticas econômicas, principalmente Juscelino Kubitschek, né, o plano de metas, a ideia do desenvolvimentismo, né, há um longo debate sobre isso no campo da economia. A gente pode pensar também um pouco já no terceiro governo Vargas, a partir de 1950 também, a ideia de um desenvolvimentismo de base nacional, mas enfim, buscando um crescimento econômico do Brasil. E o que nos interessa mais aqui é que esse período ele é marcado por uma liberdade de expressão até que havia sido ceifada desde a década de 30, com o golpe de Vargas, de Getúlio Vargas, e que se intensificou a partir da ditadura do Estado Novo, por volta de 1937. Então você vai ter um período em que há essa liberdade de expressão, há essa possibilidade de uma liberdade de expressão e de uma liberdade política. E aí são esses 2 pontos que o meu trabalho aborda. Uma liberdade política, no caso, a possibilidade do Partido Comunista Brasileiro atuar politicamente, na política institucional, e uma liberdade de expressão. Né? Dentro desse quadro todo, eu estudo nessa pesquisa um grupo de cineastas que vão surgir
nesse caldo, nessa constituição da indústria cinematográfica paulista, né, e aí entram esses dois pontos, a indústria cinematográfica paulista e o Partido Comunista Brasileiro. Então eu estudo um cinema de esquerda que, na verdade, ele está inserido num quadro maior, que é a questão de uma arte influenciada pelo Partido Comunista, né, pelos dítames do Partido Comunista Brasileiro, e aí isso abrange desde figuras como Cândido Portinari, de Cavalcanti na pintura, a literatura de Jorge Amado, e também esse grupo de cineastas, né? A ideia de uma cultura de esquerda, né? de uma cultura orientada pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro, mas acima de tudo uma cultura de esquerda e os seus pormenores aí. Essa pesquisa, ela visa então entender como essa criação artística, como a criação artística desses cineastas, desse grupo que eu nomeio Independente Paulista, daqui a pouco eu adentro nisso, da origem desse termo, como esse grupo de cineastas, como a produção artística deles, ela acaba fomentando, ela acaba contribuindo para a formação de um certo pensamento brasileiro, ou como ela dialoga com esse certo pensamento brasileiro, né? Esse pensamento social brasileiro. Como é que há um diálogo da obra desses autores com esse pensamento social brasileiro, tendo por caminho aí a discussão sobre o que é o nacional popular, né? Sobre como esse nacional popular se forma na obra desses cineastas. Cineastas esses, como eu falei agora há pouco, que eu nomeei como independentes paulistas, né? Independentes porque eles, embora estivessem de alguma forma ligados a essa indústria que estava surgindo em São Paulo, eles não eram atores principais, eles eram pessoas que estavam ali à margem dessa indústria, né? Tinham um certo capital cultural, porque eram críticos cinematográficos, eram pessoas que haviam estudado cinema fora do Brasil, ou então nas escolas que surgem no Brasil, dentro dessa movimentação cultural, dessa modificação cultural que vai haver no final dos anos 40, começo dos anos 50, um dos aparelhos que vai ser criado em São Paulo vai ser o Seminário de Cinema, no Museu de Arte de São Paulo, que foi o primeiro curso de cinema do Brasil, né? Então esses cineastas também estão ligados a esse curso, seja como docentes ou seja como discentes, né? Então os nomeio assim por serem independentes dessa indústria, né? E eu coloco entre aspas porque há essa relação de um distanciamento, de uma não participação, mas ao mesmo tempo de uma não participação direta nessa indústria, mas ao mesmo tempo eles têm aí um diálogo. Sim, eles têm uma formação prática nessa indústria, todos eles em algum momento trabalharam nessa indústria, né? E paulistas porque, excetuando um deles, o Alex Vianney, né? Todos eles nasceram no estado de São Paulo, né? Esses cineastas são Carlos Ortiz, o Alex Vianney, o Rodolfo Nani, Roberto Santos, o Nelson Pereira dos Santos e o Galileu Garcia, né? Eu escolhi esses cineastas observando alguns pontos para eu chegar nesse conjunto, né? E eu nomeio aqui conjunto porque eles não existe entre eles essa ideia de um grupo organizado, né? Mas o que existe, e aí eu trabalho com a ideia do Raymond Williams de estrutura de sentimento. O que é observável entre esses cineastas é que eles têm essa estrutura de sentimento semelhante entre si, né? E a base disso é a participação de forma direta, como no caso do Carlos Ortiz, ou de forma indireta, como uma grande parte desses cineastas com o Partido Comunista Brasileiro, né? Então, o que me fez formar esse conjunto foi a questão de estarem ligados ao jornalismo, a questão de estarem ligados à Associação Paulista de Cinema, que foi o primeiro órgão de classe criado no Estado, dedicado às pessoas que trabalhavam com cinema, a participação nos congressos de cinema que vão haver em São Paulo e no Rio de Janeiro nos anos 50,
certo? Há uma relação de produção entre esses cineastas, né? Uma interdependência, uma rede de interdependência ali na produção, né? Para usar um termo eliasiano. A sua orientação ideológica, que esse é o principal ponto, né? Como eu falei, ele é basilar, que é a ligação com o Partido Comunista Brasileiro. O PCB, voltando à questão cultural no partido, ele desde a sua fundação ele está ligado a essa produção cultural, né? O PCB ele tinha aparelhos dentro da sua estrutura que fomentavam isso. Então o PCB ele já tinha essa participação essa participação na cultura brasileira desde a sua formação, né? Essa interseção ao qual eu estudo entre PCB e cultura, ela acaba sendo a gênese do que o professor Marcos Napolitano vai chamar de arte engajada, que vai ser mais visível na década de 60, pós-golpe militar, né? Esses cineastas, e aí já me encaminhando para o fim, esses cineastas, a relação deles com o PCB, ela se pauta em duas críticas. Uma crítica externa, né, que é essa ideia de ser contrário ao monopólio do cinema estadunidense, né, o boicote que havia ao cinema nacional. Então essas são as bandeiras que vão ser levantadas principalmente nos congressos de cinema que vão acontecer no Rio de Janeiro e em São Paulo. E principalmente, aí vem essa questão com o Nacional Popular, da própria representação do Brasil nos filmes brasileiros, né? Havia uma crítica, né? Uma crítica contra a forma que era feita até... da forma como o cinema era feito até então, né? Principalmente a problematização em cima da forma como a chanchada trazia o brasileiro, o próprio cinema industrial paulista, que mesmo tendo essa ideia de uma temática de filmes brasileiros, mas o resultado não traz essa forma como os comunistas queriam, esses cineastas comunistas queriam que fosse, né? Que era a ideia de uma realidade, né? de um povo brasileiro que fosse retratado, uma reprodução legítima, de que o povo brasileiro fosse retratado na sua realidade, e que esse cinema, para além do entretenimento, ele fosse um mecanismo que levasse à emancipação popular, né? Então havia essa crítica a essa forma de produção, né? Então esses cineastas eles vão buscar outras formas de cinema, como de cinema de produção artística, como o realismo socialista soviético dos anos 30, dos anos 20 e 30, o neorrealismo italiano, né, que para eles eram formas que realmente de cinema que mostravam como o homem brasileiro, como o brasileiro deveria ser formado, né, como deveria se dar a representação legítima desse brasileiro. Isso é visto na obra desses cineastas, principalmente na do Nelson Pereira dos Santos, em filmes como eu estou trazendo o Nelson Pereira dos Santos porque desse grupo ele acaba se tornando um cânone na cinematografia nacional, né? O que há uma discussão, mas é quase um consenso de que o Nelson a obra do Nelson nos anos 50 é o preâmbulo para o cinema novo nos anos 60 brasileiro, né? Então vai ser bem visível em obras como Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, de 55, Rio Zona Norte, de 1957, né? Então essa é a mensagem que o cineasta quer passar daquele homem brasileiro, né? De que ele deveria ser formado, de que ele deveria ser mostrado na sua forma mais pura, e como eu falei, em um cinema que fosse para além dessa ideia de uma terminologia bastante usada por esses cineastas e outros críticos também à esquerda, de que o cinema não fosse apenas uma arte degenerada burguesa, como era o cinema o cinema estadunidense, mas que fosse para além disso, que fosse um cinema que fosse uma arte emancipatória, né? E esse é o apelo, esse é o
o que é usado por esses artistas, não só no campo do cinema, mas das outras artes em que o PCB vai ter uma influência aí nos anos, na década de 1950.